Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver agora algumas operações com radicais e rever todo o conteúdo que foi visto nesse bimestre, ok? Então temos aí, só relembrando o conceito de radiciação, né? Nós temos que, sabemos que a radiciação é a operação inversa à potenciação. Então, por exemplo, se nós tivéssemos 5 elevado ao quadrado, isso é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Então temos 5 elevado ao quadrado equivale a 25. A operação inversa, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, quando falamos em raiz quadrada, nós vamos procurar um número que multiplicado por ele próprio duas vezes daria como resultado 25. Quando o índice é 2, não se escreve esse índice. Então, quando aparecer alguma questão onde não aparece o índice, você já sabe que seria o índice 2, né? Muito bem, então temos alguns exemplos aí. A raiz cúbica de 27 igual a 3. Por que a raiz cúbica de 27 é igual a 3? Porque 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá um total de 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado dá 16. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é equivalente a 8. Raiz quarta de 81 é 3, porque 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 daria 81. Na raiz cúbica de 3 igual a 3, esse valor aqui. Na raiz quarta de 81 é igual a 3. Esse 4 chama-se índice. O 81 chama-se radicando. E o 3 é a raiz. Este símbolo chama-se radical. E a operação toda chama-se radiciação. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o slide posterior. Essa parte de propriedades já vimos. Vamos ver como transformar uma raiz numa potência de expoente fracionário e vice-versa. Então temos aqui o índice é N, o radicando é A e o expoente do A é o P. Esse radical aqui é equivalente a A elevado ao expoente P dividido pelo índice. Portanto, temos aqui a raiz cúbica de 2, é a mesma coisa que 2. Vejam que o radicando ele passa a ser a base da potência. Se não tem expoente em cima do 2, implica dizer que é 1, porque todo número elevado a 1 é ele próprio. Então, o 2 é o numerador e o índice, que é 3, passa a ser o denominador. Então, raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1/3. Aqui não tem o índice, nós já vimos que quando não tem o índice é 2, né? Portanto, raiz quadrada de 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 elevado a 3/2. Raiz quinta de sexta ao quadrado é equivalente a 6 elevado a 2 dividido por 5. Então, essa é a regra. O radicando passa a ser a base da potência. O expoente do radicando passa a ser o numerador e o índice passa a ser o denominador. Tá? Isso também pode vir ao contrário, né? Pode vir uma potência em forma de
expoente fracionário para você calcular o seu valor. Por exemplo, quanto é que dá 16 elevado ao meio? Ora, fazendo o caminho inverso aqui, o caminho inverso, essa base passa a ser o radicando, o expoente, a potência, o expoente desse radicando é 1, é o numerador, né? E o índice é 2. Ou seja, 16 elevado ao meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16. E a raiz de 16 é 4. Então temos como converter a raiz no expoente fracionário em uma potência de expoente fracionário e vice-versa, tá? Agora vamos ver a decomposição em fatores primos, tá? Decomposição de números em fatores primos. Aqui nós temos a raiz quadrada de 144 a raiz quadrada de 144 e poderia ser tirada direto, né? Dá 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Mas, supondo que você não soubesse qual seria esse valor, você poderia fatorar o 144 em números primos, né? Quais são os números primos? Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores naturais, né? Um e ele próprio. Então, quais são os divisores naturais de 2? 1 e 2. Divisores naturais de 3, 1 e 3, e assim por diante. O 9 aqui está fora, porque os divisores de 9 é o 1, o 3 e o próprio 9. Então, 9 não é um número primo. Números primos são aqueles que possuem apenas 3 divisores naturais. Então, quando iremos fatorar um número, os valores que aparecem nesta coluna só podem ser números primos, ok? Então, 144 é par, divide por 2, 72 é par, divide por 2, 36 por 2 é 18, divide por 2 é 9, 9 não é divisível por 2, mas é divisível por 3, dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, ficou aqui 2 a quarta potência, porque o 2 tem 4 vezes, né? E o 3 aparece 2 vezes, 3 ao quadrado. Então, 144 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência multiplicado por 3 ao quadrado. Então, reescrevendo 144 em forma de números fatorados, né? 144 é equivalente a 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Esta raiz aqui é equivalente a duas raízes distintas. Raiz quadrada de 2 à quarta multiplicado pela raiz quadrada de 3 ao quadrado. A raiz de um produto é equivalente a um produto de radicais. Tranquilo? E pela propriedade que nós vimos, isso é equivalente a 2, né? Que é a base, elevado a 4, que é o expoente, dividido pelo índice, que é 2. Tirando 3 também para fora do radical, é equivalente a 3, elevado ao expoente aqui, que é 2, dividido pelo índice, que também é 2. Então, ficou 2, 4 dividido por 2 é 2, e 2 por 2 dá 1. Então, 2 ao quadrado é 4, e 3 elevado a 1 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. E também eu prefiro fazer, colocar dentro das raízes, já com o expoente, como isso aqui é 2, ó, a raiz quadrada, o índice é 2, eu prefiro agrupar de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Tá? O 2 tem 4 vezes, eu coloquei separado. Como isso aqui é 2, eu corto esse com esse e tiro 2 para fora do radical. Aqui o índice é 2, cortou, cortou, ficou fora do radical. Aqui é 2, cortou, cortou, ficou fora do radical. Portanto, a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Tá? Isso nós cancelamos, porque se nós fôssemos aplicar a propriedade, ficaria 2 elevado a 2 meios. E 2 por 2 dá 1.
todo número elevado a 1 ele próprio. Então, em tese, quando o radicando for positivo, maior ou igual a zero, nós podemos cancelar o expoente com o índice e tirar para fora o radical, tá? Se fosse negativo, 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado, nós não poderíamos cortar isso aqui e colocar como resposta menos 2. Por que não? Porque menos 2 ao quadrado é 4 positivo, né? E raiz de 4 é 2. Então a resposta disso aqui seria 2 positivo. E se nós fôssemos cancelar direto o expoente com o índice, a resposta seria 2 negativo, o que ficaria errado. Então, repetindo, você usa esta propriedade, cancela o expoente com o índice, quando o radicando aqui for um número maior ou igual a zero. Tranquilo? Aí pode ser feito esse processo aí direto. Muito bem. Operações com radicais. Aí temos aí 3 casos, radicais com raízes exatas, tira-se a raiz e depois soma-se os resultados. Então 9 aqui, ó, 9 possui raiz quadrada exata, raiz de 9 é 3, ó, tá aqui. 4, raiz quadrada de 4 é 2, então 3 mais 2 dá 5. Então quando as raízes, os valores possuem raízes quadradas exatas, você tira a raiz e depois é só somar o resultado, tá? Segundo caso, os radicais são semelhantes. Fazemos, como na redução de termos semelhantes, de uma soma algébrica. Quando é que dois radicais são semelhantes? Quando eles possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então aqui nós temos raiz cúbica de 2, ó. Aqui de novo, raiz cúbica de 2. Então, se tem raiz cúbica de 2, é porque são semelhantes. Aqui não tem coeficiente na frente, se não tem é 1. Uma raiz cúbica de 2. É como se fosse 1x mais 2x. Isso é equivalente a 3x. O coeficiente aqui é 1. Então, soma-se os coeficientes e preserva-se a variável. Então, aqui é a mesma coisa. Uma raiz cúbica de 2 mais 2 raízes cúbicas de 2. Isso é equivalente a 3 raízes cúbicas de 2. Essa parte que você pode até fazer direto, tá? O outro, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Então, são semelhantes. Eu tenho 2 raiz quadrada de 5 menos 8 raiz quadrada de 5. Então, você faz aqui os coeficientes. 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 e repete-se a raiz do 5. Tranquilo? Então, quando os radicais são semelhantes, é só somar os coeficientes e preserva-se o radical da forma que está. Terceiro caso, os radicais tornam-se semelhantes após a simplificação. Essa é a parte mais complexa que nós iremos focar um pouquinho mais nessa parte daqui, tranquilo? Então vamos ver. 8 raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2. Então percebam que aqui eu tenho raiz de 8 e aqui eu tenho raiz de 2. Não são semelhantes, né? Porém, se nós pegarmos o 8 e fatorarmos, o 8 divide por 2, dá 4. Divide por 2 dá 2. E divide por 2 dá 1. Como isso aqui é 2, é raiz quadrada, no lugar de raiz de 8, vamos agrupar de 2 em 2, tá? Vamos colocar 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Raiz quadrada vezes raiz de 2. E como nós vimos anteriormente, aqui também é 2, né? Então, esse 2 fica fora do radical e o outro permanece dentro do radical. Tranquilo? Quem quiser fazer também direto aqui, eu coloquei 2 raízes, mas quem quiser pode colocar somente uma raiz.
Você pode fazer aqui no lugar de 8, 2 ao quadrado vezes 2. Lembrando que o índice aqui é 2, né? Como o primeiro valor, o expoente dele é igual ao índice, esse 2 fica fora do radical. E o outro permanece dentro do radical. Então, a raiz de 8 é equivalente a 2 raiz de 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Vejam que no lugar de 8, no lugar de raiz de 8 ficou 2 ao quadrado vezes 2. Não precisa colocar isso aqui a 2 ao cubo. Vamos direto para a questão, tá? 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aqui vai sair, né? Fica 2 raiz de 2, mais 9 raiz de 2. Então, percebam que agora nós temos radicais semelhantes. 2 raiz de 2 com mais 9, 2 mais 9 é 11. 11 raiz de 2. Então, após a fatoração, eles passaram a se tornar semelhantes, né? Vamos ver o próximo exemplo. Raiz de 50 mais 6 raiz de 2 menos a raiz de 98. Então, percebemos o quê? Que os valores, aqui é a raiz de 50, não é semelhante à raiz de 2, que também não é semelhante à raiz de 98. O 2 não tem como fatorar mais, então vamos fatorar o 50 e fatorarmos o 98, ok? Vamos pegar aqui ao lado. 50 divide por 2 dá 25. 25 termina em 5 é divisível por 5. 25 divide por 5 dá 5 e 5 divide por 5 dá 1. A fatoração de 98. 98 é par. Dividimos por 2. Dá 49. 49 não dá por 2 porque é ímpar. Se nós somarmos 4 mais 9 dá 13. Então não é divisível por 3. Não é divisível por 5 porque não termina em 0 nem 5, mas é divisível por 7. 49 dividido por 7 dá 7. Dividido por 7 dá 1. Então nós temos agora a fatoração dos dois números, né? Então vamos ver como ficou aqui a questão. Então, no lugar de 50, no lugar da raiz de 50, ficou aqui, ó, 2 vezes 5 ao quadrado. Perceba que o 5 aparece duas vezes. A raiz de 2 simplesmente foi repetido o valor. E no lugar de 98 ficou 2 multiplicado por 7 ao quadrado, né? 98 ficou 2 vezes 7 ao quadrado. Na primeira raiz aqui, o 5 está elevado ao quadrado, portanto o 5 fica fora. O 2 continua dentro da raiz. O 6 raiz de 2 repetimos. E no lugar de 2 vezes 7 ao quadrado, esse 7 vai sair, fica 7 raiz de 2. Aí percebemos o quê? Que todos os valores agora são equivalentes à raiz de 2, são semelhantes. Então temos 5 raiz de 2 mais 6, 5 mais 6 dá 11. 11 tiramos 7 dá 4. 4 raiz de 2. Tranquilo? Então é super simples, é só sabemos a fatoração e somarmos os valores direto, tá? Um exemplo aqui, ó, menos 10 raiz de x, mais 4 raiz de x, mais 6 raiz de x, menos raiz de x. Então temos 10 negativo aqui, ó, menos 10. Opa. Deixa eu reduzir aqui a fonte. Nós temos somente os coeficientes aqui, ó, menos 10, mais 4, mais 6, menos 1. De onde veio esse menos 1? Aqui, ó, menos x, então o coeficiente aqui é 1 negativo, tá? Então é só
verificarmos aqui, menos 10, e aqui eu tenho 4 mais 6, 10. 10 positivo com 10 negativo daria 0. Fica menos 1 raiz de x, ou simplesmente raiz de x negativo. Só sobrou, na verdade, o último valor, né? Porque aqui eu tenho esse 10 negativo, ó, e mais 4 mais 6 é mais 10. Vai sobrar somente a última expressão. Tranquilo? Esse aqui já dá um pouquinho maior, tem que fatorar, né? 81, 144. Então vamos deixar para a próxima. Eu vou avançar aqui nas outras operações, tá? Multiplicação. Então, primeiro caso, os radicais têm raízes exatas. Então, tira-se a raiz de um, tira-se a raiz do outro. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. Quanto é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Portanto, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Segundo caso, os radicais têm o mesmo índice. Ora, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Isso é equivalente à raiz quadrada de 3 vezes 5. Portanto, 3 vezes 5 dá 15. Então, em resumo, se você tiver uma multiplicação de radicais onde os índices são iguais, é só multiplicar todos os radicais, tá? Outro exemplo, raiz cúbica de x vezes y multiplicado pela raiz cúbica de x2 multiplicado pela raiz cúbica de y4. Então, colocamos um só radical com o índice 3 e todos esses valores xy, x2, y4 serão multiplicados. Está aqui, xy, x2, y4. Esse x aqui, né, possui a mesma base, os dois têm a mesma base, o expoente desse x aqui é 1, né, e o expoente daqui é 2. Portanto, aplicando a propriedade de multiplicação de mesma base, conserva-se a base e somamos os expoentes, 1 mais 2, 3. Então, está aqui x ao cubo. Da mesma forma, nós temos o y multiplicado por y à quarta. Então, somando o expoente 4 mais 1 dá 5. Então, seria o segundo caso de multiplicação de radicais, onde eles possuem o mesmo índice. E terceiro caso, os radicais têm índices diferentes. Essa parte aqui não está incluso na atividade de vocês, por enquanto, então vou prosseguir para divisão com radicais. Então, semelhante à multiplicação, a divisão segue a mesma regra, tá? O primeiro caso, se a raiz quadrada de 81 é uma raiz exata, então tira a raiz de 81, que é 9. A raiz cúbica de 27 é 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o segundo caso, nós temos aqui a divisão de raízes aonde os índices são iguais. Raiz quadrada de x3 dividido por raiz quadrada de xy. É como se nós tivéssemos esse valor aqui dividido pelo outro. Então, você pode colocar como sendo uma única raiz e dividimos as potências. Nós temos x2, aliás, x ao cubo dividido por x. Lembrando que na divisão de potências de bases iguais, conservamos a base e subtraímos os expoentes, né? No numerador nós temos x ao cubo e no denominador nós temos x, o expoente no caso é 1. Então, na parte superior fica x2 e na parte de baixo vai sobrar somente y, tá certo? Porque esse x3 com x2, efetuamos a divisão. Esse valor dividido por esse vai dar somente 2. Então, esse de baixo vai desaparecer. Tranquilo? Aqui 20 dividido por 10, ó. 20 dividido por 10 dá 2. Então, fica a raiz cúbica de 2. Tranquilo? Raiz cúbica de 2. Seria a resposta direta aí.
essa parte de racionalização não está incluso no trabalho de vocês, então, portanto, eu vou finalizar aqui. Acredito que com essas observações possam dar embasamento para que vocês respondam às atividades que foram enviadas para vocês, tá? Na aula posterior, nós focaremos um pouco mais nessa parte de fatoração de radicais, tranquilo? Abraço, tchau, tchau.